Alô, alô, ouvintes do P2. E aí, turma, como é que vocês estão, hein? Lívia Carolina, sempre belíssima. Como é que você tá, querida? Oi, amigo, tudo bem? Eu tô bem. E você? Tudo bom, gente? Bem também. Olha, hoje a gente vai conversar com um historiador que já foi artista na adolescência. Ele também é policial e hoje atua como vereador. Lívia, sobre o que a gente vai falar com ele, hein? Olha só, a gente vai falar com ele sobre uma visão diferenciada sobre segurança pública, que eu acredito que o passado de arte e revolução dele vão ajudar a gente nisso. A gente vai falar também sobre desmilitarização da Polícia Militar do Brasil e sobre fascismo ontem e hoje. Eu acho que vai ser imperdível, Caião. Então bora lá, turma. Gente, estamos aqui hoje com Leonel Hadi. Leonel trabalhou como ator e como músico por 15 anos. É historiador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Direitos Humanos, é especialista em Direito Penal e Processual Penal, é policial civil licenciado do Estado do Rio Grande do Sul e atualmente é vereador da cidade de Porto Alegre pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo bom, Leonel? Tudo bem? Uma honra estar com vocês. Sou formado em Direito também, né? Só porque senão Sim. fica uma, É porque fica ficava uma muito longo. pós-graduação meio nada a ver com o resto, né? Era muita coisa, tinha mais coisa para colocar, mas eu falei, não, vai ficar muito longo. É que senão as pessoas formado em História, pós-graduação. Isso. Não, mas eu queria agradecer ao convite, é uma honra estar contigo, Lívia, com o Caio, né, com toda a audiência do Política ao Quadrado. E, bom, vamos ao debate aí das boas ideias, né, em defesa da democracia. Exatamente. Ótimo, obrigado. Leonel, com toda essa polivalência da sua formação, qual é a sua principal característica que está presente em todos esses papéis que você já desempenhou e nos que você ainda desempenha? Eu acredito que seja uma lógica, eu não diria um ímpeto, mas algo de a gente dar o máximo que pode, né? A gente se dedica da forma mais intensa possível para atingir o objetivo que a gente tem. Então, em qualquer atividade, né? Eu acredito que isso seja o essencial, a gente dar o máximo, mesmo que muitas vezes a gente não atinja o objetivo, a gente não, né, não consiga, de repente, aparentemente, ter uma vitória, mas a gente fazer a gente dar o máximo, né, aquilo que a gente possa dar. Eu acredito que isso seja algo... Esse máximo vem também de alguma filosofia, tipo o Zen budismo? Tem relação com isso, dar esse máximo? Exato, tem um conceito que eu pratico uma arte marcial, que o nome é Aikido, né? Uma arte marcial japonesa. E tem um conceito, e isso é um conceito intrínseco também ao Zen budismo, é um conceito intrínseco basicamente na cultura japonesa, oriental, na verdade, de forma mais ampla, mas no Japão eles chamam isso de Shugyo. E o Shugyo é um conceito que significa, vamos chamar assim, traduzindo, seria um sofrimento que faz crescer, né? Tu está sempre fora da zona de conforto, né? Tu chegar numa situação de desconforto, mas que aquilo vai te dar um resultado de ganho, né? E não é comparando com ninguém, é tu contigo mesmo, é uma auto-vitória, vamos chamar assim. E eu acredito muito nesse conceito, né? Nunca a gente se comparar com outros, mas sim nós estarmos nos melhorando e tentando vencer a nós mesmos, né? Os nossos vícios, as nossas dificuldades. Então, é um conceito que eu acredito que transpassa, assim, né? Todas essas frentes aí. Ótimo. E voltando aos seus tempos de adolescente, qual que foi o grande personagem que você interpretou naqueles tempos e o grande personagem que você quis interpretar e não interpretou? Eu fiz muito espetáculo infantil, né? Fazia muito espetáculo infantil aqui, porque a minha família vem de uma tradição do teatro e o meu pai, junto com a minha mãe, claro, mas depois se separaram, mas enfim, ele tinha um projeto, a Escola Vai ao Teatro, que tinha como objetivo levar as escolas para assistir espetáculos teatrais, depois fazer um debate sobre os personagens, enfim, fazer um debate pedagógicos nas escolas, né? Não ficando restrito somente ao espetáculo.
E o personagem que eu mais gostei de fazer desses todos aí foi o Capitão Gancho, né? Eu já fui Capitão Gancho. Foi Capitão Gancho. É um personagem que eu acho muito interessante, né? Porque ele é um personagem complexo, porque ao mesmo tempo que ele é um vilão, vamos dizer assim, ele também tem um carisma, né? É necessário que ele tenha um carisma muito forte. Então ele tem as suas peculiaridades. Então é um personagem que eu gosto muito, assim, o Capitão Gancho. E eu acredito que um personagem que eu não tenha interpretado, assim, e que eu gostaria de ter interpretado, acho que é um personagem histórico e que até quem interpretou foi um grande amigo meu, que até faleceu, que foi o Léo Machado, que é o Leonel Brizola, né? Que tem filme do Leonel Brizola e tal. E, enfim, né? Acho que foi mais. Seu Foi nome muito vem do bem. Leonel? Hã? É uma homenagem, né? Seu nome? Meu nome é homenagem a Leonel Brizola. Meu pai era brisolista, né? Brisolista histórico, participou do Grupo dos 11, que era um grupo Uhum. de resistência do Leonel Brizola aqui na época ali naquele período do João Goulart, ali que estava, né, na legalidade. E depois foi um dos fundadores do PDT e trabalhou muito com Colares aqui, que foi prefeito e governador Sim. do Rio Grande do Sul. Então, meu nome é homenagem ao Brizola. Então, Eu vou ter que te contar um segredo. O nome do meu filho é Getúlio. nem sei por que, então. Mas é isso. Eu venho assim, a minha tradição eu venho, meu pai brisolista, fundador do PDT, a minha mãe sindicalista, depois era diretora do Sindicato dos Bancários, aqui de Porto Alegre, e foi uma das fundadoras do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, junto com Olívio Dutra, Fortunati, essa primeira geração do PT. Então, essa é a minha tradição. Hein? Leonel, então, assim, você acabou de pintar um panorama aí para gente de arte e de revolução, né? Que são os seus antecedentes. Como que a polícia apareceu nesse contexto de arte e de revolução? Na verdade, eu comecei a me aproximar dessa ideia da polícia quando eu me formei em História, depois fiz pós-graduação em História Contemporânea e segui atuando no teatro, mas como eu já falei, né, eu pratico uma arte marcial chamada Aikido, e o Aikido é uma arte marcial muito utilizada em questões assim de imobilizações táticas, algemação, tem técnicas que são muito utilizadas. E naquele período, meu sensei, né, o meu professor, ele dava treinos para a Guarda Municipal aqui de Porto Alegre, para a Brigada Militar, que é a nossa Polícia Militar, e para seguranças do Transurb, que é o nosso metrô aqui de Porto Alegre, enfim. Então, tinha essa lógica de passar treinamentos de defesa pessoal e algemação para órgãos de segurança. E aí isso começou a me interessar, porque eu era recém-formado faixa preta e começava a acompanhar ele nessas aulas. E aí eu comecei a cursar Direito logo na sequência e comecei a estagiar na Secretaria da Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul. Foi até o prédio, não sei se acompanharam, mas pegou fogo, todo aquele prédio. Sim, sim. Então, eu trabalhei 2 anos naquele prédio, né, que incendiou. E a partir disso, abriu o concurso para a Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Eu já estava estudando algumas coisas assim que estavam me interessando, já tinha estudado né, já tinha feito um preparatório para outros concursos. E aí eu disse, é uma oportunidade, né? Um amigo meu me convidou, eu disse, não, eu acho que é legal, tal. E aí eu acabei fazendo concurso, era uma área que eu me interessava, gostava muito. E aí eu acabei, né, entrando na Polícia Civil, depois, né, atualmente eu estou lotado ainda, só que de licença, mas lotado ainda na divisão de homicídios aqui de Porto Alegre, que eu permaneço há anos ali na divisão de homicídios, e sempre fui numa área operacional mesmo, né, de cumprir mandados, de cumprir mandados de busca e apreensão, prisão preventiva, né, entrar nas casas, aquela coisa toda, e buscar foragidos, e também me formei, né, policial operacional, aí, operador tático, né, que são os policiais mais operacionais, que fazem o curso, tipo aquele da tropa de elite, né, aquele tipo de curso ali, e acabei me formando, então eu sempre tive uma atividade mais investigativa e operacional, né, nos últimos, sei lá, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, né, na Polícia Civil. E como foi a recepção com seus colegas, assim? Tem um curso de formação, né?
Sim, academia, a Cadepol, né, que chama. Isso. Uhum. Como é que foi a sua recepção, assim, você com um background geralmente diferente das pessoas que buscam essas carreiras de Aí que segurança? tá, a gente acha que é diferente, né? Mas eu tinha colegas Sim. formados em artes plásticas, Olha tinha só. colegas formados em artes cênicas, em letras, Olha porque só. a Polícia Civil ela tem uma lógica de ter nível superior, né? Para a gente é muito o direito ele é para delegados. Isso é até um outro debate que tem que fazer sobre carreira única, até que eu gosto muito de fazer esse debate, que eu acho que deveria ser só uma porta de entrada. Mas, enfim, os concursos para agentes, claro, vai ter muitos que serão formados em direito, porque estão estudando para outros concursos e tal, e aí é uma forma, né, de entrada para alguns, mas muitos vêm de outras áreas que não o direito, e daí, na minha turma, a minoria era do direito, a maioria era muito difuso. Então, tu tinha letras, artes plásticas, tu tinha educação física, o pessoal, tinha até engenheiro, pessoal da técnica, contador, enfim, né? É muito amplo, assim, o leque, né, que a gente tem. Então, era muito interessante, o pessoal era muito... Por isso que eu falo, né? Às vezes a esquerda ela tem um ranço com a polícia e começa a generalizar, e ela tem uma tendência a achar que todo policial é um cara ignorante, é um cara sem estudo, é um cara que só gosta de truculência, e aí generaliza como se todos fossem, né, desse mesmo perfil, e não é a realidade. É claro, por exemplo, uma vez durante a Cadepol mesmo, a gente foi na corregedoria, conhecer as dependências da corregedoria, e tinha uma delegada antiga lá, né, pessoal mais antigo. E aí ela perguntou o que cada um fazia. Aí um dizia, eu era técnico de eletrônica, o outro, eu dava aula, o outro, sei lá, cada um tinha uma coisa difícil. Tinham poucos que eram advogados. E aí ela perguntou para mim, eu disse, ator é profissão. Eu disse, para tu ver, né? Aí eu dava vontade de dizer, mas o que tu assiste o dia inteiro na televisão, né? Não vontade de dizer assim, tu sai da onde aquilo, né? Quando tu vai no cinema, tu vai ver quem fazendo aquilo, né? Isso não é uma profissão. Mas isso é uma coisa que os atores sofrem muito, né? Isso é geral na sociedade. Sim. Tu é ator, eu sou atriz, eu sou músico. A pergunta sempre vai ser, tá, mas tu trabalha com o que além né? Como se fosse um Então, hobby, né? Exatamente. Então, e foi algo que me... Tipo, é o que eu falo sempre, me perguntam, de onde é que vem tua formação? Eu vou dizer, vem do teatro. Por quê? Porque era o meu pai que, mesmo na universidade pública, quem pagava o meu deslocamento, né? Eu estagiava e tal, mas quem me auxiliava no material, tem que imprimir muita coisa, tem que comprar livros e tal. Foi o teatro. Quem pagou meu ensino, que eu fiz o ensino privado, foi o teatro, né? Porque era meu pai que pagava, e enfim, minha alimentação. Então, quer dizer... e depois eu trabalhei, né, o meu sustento veio todo do teatro durante pelo menos, né, 15 anos, 13, sei lá. Eu trabalhei como iluminador, trabalhei como bilheteiro, trabalhei como ator, trabalhei com publicidade, fiz comercial, fiz um monte de atividades, né? E então as pessoas chegam assim, mas qual é a profissão? Cara, eu só tenho essa formação que eu tenho hoje, só me permitiu estar onde eu tô. Basicamente, né? Vamos dizer 50%, vamos chamar assim, é por causa das artes, né? De uma forma geral. Então, é muito engraçado, assim, quando eu escuto, eu fico assim. Daí eu disse assim, eu falei para ela, o Brad Pitt não deve ser. Pergunta o Brad Pitt se é profissão. Sei lá. Vamos pegar um exemplo, assim. Né? Mas é isso. Então foi muito tranquilo, sabe? Não. Porque ali todo mundo é verde, vamos chamar assim, né? Todo mundo tá vindo de outra função. Dificilmente tu vai ter... Alguns, claro, alguns vêm de outra polícia, de outro estado, ou tava na polícia militar e vai para a polícia civil. Aí tu começa a ter, né, algumas mudanças de corporação, mas a grande maioria vem verde, eles vêm de outras experiências, né? Não necessariamente da área da segurança pública. Leonel, você tocou na percepção, muitas vezes errônea, que a esquerda tende a ter dos policiais, né? Passando agora mais para a segurança pública mesmo, parece que a esquerda meio que perdeu o bonde do debate sobre segurança pública e a pauta foi meio que sequestrada por essa direita mais conservadora e autoritária. Na tua opinião, o que tinha que acontecer para a pauta não ser monopólio de ninguém, mas ser uma pauta no exclusivo interesse da sociedade como um todo mesmo? Eu acho que essa é a luta essencial, né? Essa é a luta mais urgente da nossa sociedade.
às vezes as pessoas falam para mim assim, mas a esquerda tem que se apropriar da segurança pública, a gente tem que colocar mais policiais de esquerda. Eu discordo, sabe, desse ponto de vista, porque eu acredito que o nosso campo ideológico ele tem que estar paralelo à atuação do Estado, entende? Das instituições estatais, né? Um juiz, um promotor, é óbvio que isso é uma... Todo mundo vai ter o seu campo ideológico permeando a sua atividade profissional. Isso é, tu dizer que o juiz vai ser completamente imparcial, neutro. Ele tem que ser imparcial. Tá? Acho que a imparcialidade é até viável a gente tentar chegar. Tu dizer, eu gosto mais daqui, mas né, eu vou estudar, não vou pensar para esse lado. Mas neutralidade não existe. Tu vai ter um ponto de vista, tu vai ter... Enfim, tu nasceu numa família que passou por amigos e aquilo, né? Tu assistiu programas, tu leu... Isso vai estar na hora de tu atuar dentro do Estado. Isso é impossível. Eu quero dizer que é neutro, não existe. Mas a gente tem que buscar uma imparcialidade, vamos dizer assim. Que também é muito difícil, mas a gente tem que buscar. E eu acredito que isso tem que ser essencial. As pessoas podem ter sua militância fora da instituição, das instituições. Eu falo assim, Ministério Público, falo da Defensoria, eu falo do Judiciário, eu falo da Polícia, eu falo, enfim, até do Magistério, enfim. Tu tem uma função e tu tem que tentar executar aquela tua função, claro, respeitando os teus princípios, mas sem utilizar aquela tua função para benefício pessoal ou para que aqueles teus princípios sejam colocados de forma ilegal, né? Porque os órgãos do Estado eles têm que agir dentro da legalidade. A polícia ela tem que agir exatamente dentro das normativas que estão previstas ali no Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, os estatutos, enfim, né? Ela tem todo um ordenamento. Isso é básico do direito administrativo. O cidadão pode fazer tudo aquilo que não está proibido. Não está proibido, o cidadão pode fazer. Agora, o Estado, né? Os órgãos de Estado só podem fazer aquilo que está prescrito, aquilo que está escrito nas leis. Não pode sair daquilo. E esse é o problema. Hoje nós vemos, assim, boa parte das instituições agindo como partidos políticos de direita. Por quê? Porque são estruturas dentro de um Estado. Isso que às vezes me incomoda quando a gente centra muito o debate em cima da polícia. É que a polícia é o ponto mais evidente desse elo. É a ponta de lança, né? Tem toda uma estrutura atrás e a polícia é aquela que vai chegar de forma mais evidente, de forma diária, vai estar no contato diário, então ela vai ser a mais aparente para toda a população dos abusos, do racismo estrutural, de todas essas questões. Mas isso é muito maior do que a polícia. Isso está muito evidente no judiciário, isso está muito evidente, né, em todos os órgãos de persecução penal, e o pior, isso está muito evidente e muito mais aparente ainda na política, que é onde se dá a decisão de que leis nós vamos fazer, como as instituições vão agir, onde nós vamos colocar a polícia, que tipo de polícia nós queremos. Isso vem de toda uma decisão, de uma cadeia que está viciada, corrompida, e claro, aí vai estourar naquela instituição, que são, via de regra também, indivíduos que têm uma simpatia por aquele tipo de atividade, que é uma atividade que exige um nível de violência, que tu tenha um nível de agressividade considerável, porque senão tu não passa nem no psicotécnico, né? É bom que se diga isso, tu não pode ser nem uma pessoa totalmente descontrolada, mas também tu não pode ser uma pessoa totalmente pacífica. Por quê? Porque a polícia ela vai exercer o monopólio da força estatal. E a polícia é a que vai, via de regra, usar a força física, armas, enfim, né? Para defender a sociedade. O problema começa por aí, no meu ponto de vista. Tu já tem uma formação de pessoas que entram na polícia já com, sei lá, no mínimo 18 anos, que é a polícia militar que não exige nível superior. Bom, tem um debate hoje que as polícias militares exigem um nível superior desde o praça. Então vai aumentar essa idade média, né? Porque a pessoa tem que ter a formação, então a idade média... Na Polícia Civil, a idade média já é mais alta, porque via de regra, né, já tem que ter curso superior. A Polícia Federal, a mesma coisa, a Rodoviária Federal. Acho que a Polícia Militar e Guarda Municipal são as únicas que ainda, em alguns locais, a maioria já está exigindo, mas em alguns locais ainda exige só nível médio. Mas mesmo assim, vamos pegar um policial militar com 18 anos, que acalhou ele fez 18 anos e abriu o concurso. Geralmente não é assim, né? Ele vai estar com 21, 20 e poucos, né? Ele já passou 18 anos na sociedade. Muitos já foram até para as Forças Armadas, enfim. Então, ele já vem, né, de uma lógica. E quando ele entra, as pessoas acham que a academia deforma. Não, o problema da academia, no meu ponto de vista, por exemplo,
tem a ver com... no militarismo isso fica muito evidente, porque daí tu tem um treinamento direcionado para uma lógica de confronto, de obedecer ordens autoritárias e tal. Uhum. Mas, via de regra, quando dizem assim, como é que a gente vai dialogar, né, com a polícia? Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Como a gente vai ter um diálogo pertinente com a polícia. Primeiro, a gente tem que começar a entender qual é a função da polícia e que, em alguns momentos, a polícia ela vai ser violenta. Ela vai ter que ser violenta. Porque se tem, sei lá, o indivíduo explodiu um banco e vai em fuga. Bom, em algum momento vai ter um confronto, nesse confronto vai ser armado e, de repente, vai morrer um criminoso. Entende? E isso faz parte da atuação policial. Ou um indivíduo cometeu um roubo, saiu correndo, um policial vai ter que buscar ele, os dois vão se enrolar no chão, e aí vai ter soco, vai ter chute, vai ter imobilização, vai ter algema, vai ter cacetete, vai ter tiro. O problema é que a gente começa a pegar atuações que são legais, que estão previstas na lei, e jogar tudo no caso de abuso de autoridade. Por quê? Porque temos vários casos de abuso de autoridade de fato. Temos. Né? Sim, é verdade. Leonel, grossíssimo modo, a esquerda, no discurso da segurança pública, foca nas questões causais, né? O que causa a violência, etc. Uhum. Então, são questões estruturais importantíssimas, mas impossíveis de serem, enfim, atacadas em um mandato, por exemplo, porque vai exigir um patamar melhor de geração de empregos, de educação, entre a economia, entre a relação de familiar também, etc. Né? E a direita fica num discurso, enfim, muito genérico e também pragmático. Como é que a esquerda pode ter um discurso duro de combate ao crime? Ela pode ter um discurso duro, ela pode propor leis pragmáticas, leis inteligentes, que ataquem o problema imediatamente, não fique focado só nas causas que, no fim das contas, geram uma inação em relação à segurança pública. Mas é exatamente, né? E aí é o que a Lívia falou, mais ou menos, né? Que a gente vai chegar daí justamente no ponto que a gente tem que dialogar. Porque o que me parece? Quando a esquerda, claro, eu estou dizendo assim, a gente tem que reestruturar nossa polícia. A polícia que mais mata no mundo, ao mesmo tempo que a polícia que mais morre no mundo. Isso é um dado concreto. É uma polícia que tem, em diversos locais, casos de abusos absurdos, né? Principalmente na polícia militar. E é por isso que eu defendo a desmilitarização também da polícia militar. Mas, ao mesmo tempo, também é uma polícia que vai lidar com crimes de colarinho branco, que vai investigar homicídios de pretos e pobres, que vai lidar com feminicídios, que vai investigar abusos cometidos contra mulheres, contra LGBTs, contra idosos, contra crianças e adolescentes. Entende o que eu quero dizer? É muito mais complexo do que a gente generalizar e dizer que a polícia tem que acabar. E a gente começa a usar uns discursos chavões e não consegue dominar um debate básico, que é o seguinte: se a gente pergunta para as pessoas que são militantes dessa lógica de fim da polícia ou querem fim da polícia militar, tu pergunta para elas assim, tá, então como é que se faria a desmilitarização da polícia? Eu quero o fim da polícia. Tá, o fim da polícia, vamos ser honestos, eu nem debato esse assunto porque é tão idiota, é tão assim abstrato, que nos próximos 300 anos provavelmente é um assunto que nunca vai chegar perto de arranhar, né? Talvez daqui a uns 300 anos, sei lá, o ser humano ele se torne totalmente evoluído e a gente não precise, de fato, de um aparato repressivo, tá? Mas, assim, as pessoas, tu pergunta questões básicas. Como se daria a desmilitarização, então? Tu quer acabar com a polícia militar? Como é que se faria isso? Não vão saber que tem que ser através de uma PEC, de uma emenda constitucional que vai alterar lá o artigo 144, que vai retirar a polícia militar da subordinação como força auxiliar do exército, etc, etc. Entende? Aí faz um discurso que não consegue explicar como é que tu faria aquilo. Sim. E o que chega para a polícia militar, para os policiais militares? Pô, a esquerda odeia a nossa profissão, nos odeia. Aí, como é que a gente vai dialogar? Cara, já tem um abismo no diálogo entre eles. Porque o cara ele já vem de uma sociedade conservadora, ele entra numa instituição, é treinado com técnicas que dizem assim, os baderneiros estão do lado de lá e nós vamos fazer do lado de cá. Então já temos nós e eles, os inimigos não sei o quê. Aí o cara vai para a rua com aquele estigma e o cara chega a ter que acabar com a polícia. Tu entende? É um ciclo que se retroalimenta e que só gera ódio. E aí a gente assim, como é que a gente vai dialogar? Que diálogo que a gente está tendo pertinente? E aí é o que eu digo, o que a esquerda apresenta como argumento para a polícia, para os policiais, como trabalhadores? Vamos esquecer a instituição. Porque
policial é uma coisa, a instituição policial é outra coisa. Sim. O que a de esquerda apresenta? Porque, assim, ó, isso eu vou fazer um parênteses aqui. Beleza. Os governos que mais investiram na polícia foram os governos do PT. Isso aí pode, mas é fato, tá? O governo Lula reestruturou a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Até o governo Lula, a Polícia Rodoviária Federal era achacadora de cafezinho nas estradas, todo mundo sabe disso. Parava a Polícia Rodoviária Federal. Não, tu tá com problema aqui na tua lanterna, mas era assim, essa era a visão que se tinha da Polícia Rodoviária Federal. Todo mundo tinha essa visão. Depois do governo Lula, toda a reestruturação que foi feita, bom, enfim, virou a melhor polícia do país. A PRF hoje é a melhor polícia do país. Todo mundo tem como referência a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal não era nada diferente. Se transformou também nas polícias mais respeitadas do mundo até. Né? Então, isso tem muito a ver com investimentos realizados pelos governos da esquerda. Aqui no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Os concursos da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Instituto Geral de Perícias, da Polícia Penal, eram concursos assim que ninguém tinha interesse. A partir do governo Tarso Genro, do PT, teve uma reestruturação de todos os planos de carreira e tal, e salariais, que se transformaram nos concursos mais concorridos do país. Então, quero dizer assim, o que eu vou falar não tem nada a ver, né? Na política é fato, o PT foi o que mais fez para a segurança pública. Agora, em termos de... vamos fazer um parênteses aqui. Também, assim, é o que mais fez em relação aos policiais federais e rodoviários federais. Porque em política penitenciária, por exemplo, foi desastroso um pouco, né? Você concorda com essa visão do excessivo encarceramento? Não, é aí que eu quero dizer, aí que a gente vai chegar no ponto, entendeu? Eu estou falando assim, em termos de carreira, até para o DEPEN foi muito bem também, porque ele criou os cargos, né, de policiais penais federais naquele contexto que ganham muito bem. Mas não é o que eu quero dizer assim, ó, em termos de pautas salariais e tal, de estrutura, foi muito bem. O problema é o seguinte, em primeiro lugar, o que levaria um policial o salário e tal, ok, isso é um fato. Mas assim, em termos de trabalho, o que motivaria um policial a votar, por exemplo, num partido de esquerda? Porque a única coisa que ele escuta, estou tirando essa questão salarial, mas a única coisa que o policial escuta é crítica. Crítica à atuação dele. É só isso. A polícia é abusadora, olha aí a tortura, mais um caso de polícia, é um caso isolado, número 1 milhão, não sei das quantas pessoas botam, qualquer coisa que aconteça. Aí quando o policial é vítima de algo, a esquerda vai lá e malha o policial de novo. Vou dar um exemplo. Aquele caso do Alphaville. Todo mundo teve um comentário sobre o Alphaville. O cara estava espancando a mulher no Alphaville, chegou lá o policial militar, não quis entrar, né? Ficou dialogando, depois, só para dizer o que aconteceu naquele caso. O indivíduo foi preso, conduzido à delegacia, foi autuado como, né, na Maria da Penha e autuado ainda por desacato e tal, enfim, tá? Mas qual era o comentário? Ao invés da esquerda chegar e dizer assim, ó, olha aí, o policial era negro e estava acompanhado de uma policial mulher. O que eu quero dizer assim, olha o que a esquerda tinha de debate para fazer sobre isso. Sim. Poderia falar, nossa, olha aí uma mulher e um policial negro sendo humilhados pela elite. Olha aquela elite que vai lá abraçar vocês na Avenida Paulista, vestida de verde e amarelo, o que ela pensa de fato. Porque ele fala, tem que sair daqui, tem que ir para a favela, ser vagabundo. Né? E é o que eles pensam mesmo. Mas não, a esquerda não se centrou nesse debate para dizer assim, ó, olha aí, policial, entendeu? Olha os caras que dizem que gostam de vocês, não sei o que eles pensam de fato, que vocês são lixo, só querem que vocês sejam jagunços e tal. Não, a esquerda pegou o policial e disse assim, ó, se fosse na periferia, esse policial vagabundo aí tinha sentado o pau. Na periferia ele não falaria pianinho assim com o indivíduo lá. A polícia... Entende? Acabou. Porque o policial estava sendo vítima de um abuso. E ele vira o idiota, como se... Ninguém sabe como é que aquele policial trabalha. O que a gente está vendo é uma atuação correta de um policial que está esperando um reforço. Ele fez a atuação correta, mas na atuação correta dele ele já foi humilhado. Acabaram com a carreira daquele policial. Ninguém sabe, eu não sei como é que ele atua na periferia. Ele pode atuar assim na periferia, aquele policial. Ele não é a instituição dele, ele não é a média, não sabe. Então, nessas pequenas coisinhas que tu olha assim, mas isso é coisa de internet, mas isso já mostra um comportamento e uma atitude frente a esses trabalhadores que é completamente repelente. É completamente repelente. Né? Tu já repele aquela... Aí depois tu fica, mas a polícia é truculenta, mas a polícia é fascista, mas é óbvio. Quem é que se apropria? A direita chega e diz assim, ó, bandido bom, bandido morto,
Se tu matar errado, tá tranquilo, não tem problema, porque tu tá trabalhando. O discurso da direita é esse. Só não pode atingir ela, né? É óbvio. Sim. Mas, assim, no discurso é muito tranquilo, porque o cara diz assim, ó, porque assim, ó, o que a gente tem que entender? Tem dois tipos de policiais que votam na direita. O policial que é o trabalhador e o policial que é corrupto. Por que o policial trabalhador vota na direita? Porque a direita diz assim, ó, tu que trabalha na ponta, tu que é operacional, tu que tá todo dia, provavelmente vai entrar em vários confrontos por dia, porque tu tá sempre... Tudo tem risco de morte, né? Risco de morte e tal, e aí tu tá na adrenalina, tu tem teu colega. Se tu matar errado, a gente passa o pano por cima. Esse é o discurso que a direita fala. Aí o cara pensa, pô, realmente, eu tenho um respaldo, né? Porque se eu tô trabalhando todo dia, não sei o quê, daqui a pouco, se eu mato errado, eu vou ter que gastar com advogado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a direita, né, o pessoal da direita tá dizendo que tá tudo certo. Então, eu vou continuar trabalhando e eu tenho o respaldo nas minhas costas. E o corrupto é justamente a mesma lógica, só que do tipo assim, ó, eu posso abusar, posso meter a mão nos vagabundos, não vai dar nada, porque afinal de contas eu sou o poder do Estado, então eu vou continuar roubando. É o que eu digo assim, ó, 90%, mais de 90% dos policiais corruptos votam na extrema-direita e votam são de direita, fato. Né? Por quê? Porque tu tem uma liberalidade, assim, né? Tu tem um laissez-faire, assim, que é muito válido. Mas isso atinge também o bom policial, porque o bom policial, ele tá realmente, o cara que está todo dia trabalhando, é mais provável que em algum momento ele vai ter algum erro. E ele se sente respaldado, entendeu? Enquanto, por outro lado, mesmo quando ele acerta, ele toma soco na cara, que foi o caso do Alphaville, por exemplo. Sim, nas manifestações tem aquele hino da esquerda, junta um grupo perto de policiais e fala, não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Eu já apanhei, olha, o que eu já critiquei isso e já me cancelaram no Twitter. Ah, tu passa pano para a polícia. Ah, tu não sei o quê. E eu sou favorável à desmilitarização da polícia. Eu só digo o seguinte, essa frase é a frase mais idiota que alguém poderia falar. Por quê? Porque isso, eu sempre digo assim, ó, coloca qualquer categoria, vai lá na frente daquela categoria e diz que quer acabar com aquela categoria. Qualquer uma. Tu vai criar uma cisânia, um ódio infinito e nunca mais tu vai construir pontes. E aí tu pode dizer, eu não quero construir pontes mesmo. Bom, mas tu está brigando de uma forma evidente com um aparato repressivo do Estado que já é um aparato repressivo do Estado que tem uma lógica de manutenção do status quo através da força e dos abusos. E aí tu chega lá e instiga ainda, é como se tu estivesse pegando um gigante ali, sabe? E o que vai acontecer? Vai tomar mais pau, vai ser mais preso, é simples. E além disso, esse gigante tem o apoio da população, porque imagina o pessoal que sofre com a violência todos os dias. Se eles escutam que a polícia militar vai acabar, eles vão falar, meu Deus, como é que o meu patrimônio, como é que o meu filho, como é que entendeu? Como é que eles vão estar protegidos sem essa polícia? E essa cacofonia. E essa polícia, essa lógica ela é instigada por esses programas policialescos que pegam basicamente a periferia, atingem a periferia, esses programas pinga-sangue, que dizem, olha aí, a polícia está atrás do vagabundo, a polícia ela tem uma lógica de herói, e se não fosse verdade, a gente não teria tantos policiais eleitos, coronel não sei das quantas, delegado não sei das quantas. Então isso é um símbolo, e eu até quero falar sobre isso, porque é uma briga que eu tenho na esquerda também, sobre essa questão de eleição de policiais e tal. Mas isso é simbólico, significa o quê? Grande parte da população tem a polícia, independente dos abusos, das falhas, da corrupção e tal, tem a polícia como um órgão que deve ser respeitado e que é o que vai garantir a sua mínima segurança do medo que ela tem da violência. E aí trabalha com medo, a polícia vai lá e... Né, esses policiais políticos, que muitos nunca trabalharam na linha de frente, tal, mas utilizam nas redes sociais, na televisão, aquela coisa, ganham, né, o apoio popular e se elegem. Mas o que acontece? Uma coisa que é uma vinculação muito simples e que a esquerda não entendeu ainda. A vinculação muito simples é a seguinte: policial combate criminoso. Esse é, né? Policial versus criminoso. Policial versus movimentos sociais. Movimentos sociais odeiam a polícia. Movimentos sociais entram em atrito e quebram bancos, quebram não sei o quê, e a polícia combate os movimentos sociais. Movimentos sociais são de esquerda. Polícia combate criminoso, movimento social odeia a polícia, polícia combate criminoso, movimento social esquerda é criminosa. Então, é automática a lógica de que os movimentos sociais de esquerda são criminosos. Entende? Por quê? Porque elas estão em confronto com a polícia.
E isso é óbvio, aí começa a Lava Jato, começa outras questões, mas o que eu quero dizer é que existe na leitura, e aí outra coisa que me batem muito, eu digo assim, ó, manifestação, passeata, não pode ter quebra-quebra, não pode ter atrito. Sim. Por quê? Porque o que vai ir para a rua, pelos meios de comunicação de massa, é que houve quebra-quebra, não sei o quê. As pessoas não fazem a leitura que aquilo lá é uma revolta contra o imperialismo, contra o capitalismo selvagem. Elas só vão entender o seguinte: esses caras são criminosos. Por quê? Porque eles estão depredando as coisas, o patrimônio alheio. Eu tenho uma quitandinha, eu tenho uma lancheria, eu tenho, sei lá, uma loja de lingerie. Ah, eles vão quebrar e vão invadir meu espaço. Então, e quem está combatendo isso é a polícia. E eles não gostam da polícia, então são tudo vagabundo e eu não vou votar nos caras desses, eu não quero nem diálogo, porque eu tenho medo desse pessoal. E aí eu falo isso, e daí, tá aí, ó, tu tá dedurando teus companheiros. Fala isso e é cancelado. Exato, mas é uma coisa. Fala óbvio e é cancelado. Que é tão óbvio. Leonel, né? Deixa eu só pegar essa ideia da desmilitarização da polícia, que é uma ideia que ela é bastante propagada, mas muito pouco explicada e que gera, às vezes, um desconforto assim, na sociedade, porque exatamente por não ser entendida, né? Eu queria que você explicasse para a gente e para os nossos ouvintes como que se daria uma proposta, por exemplo, na sua cabeça, de início para uma desmilitarização da polícia. Eu acredito que a gente teria que ter uma emenda constitucional, né, que retirasse, né, as polícias militares como forças auxiliares do Exército. E isso automaticamente desvincula, né? Aí teria que fazer as mudanças nos estados dos estatutos dessa polícia. E aí retiraria a vinculação dela do Código Penal Militar, de toda a estrutura militar que ela segue, porque ela é como se fosse... Ela é um exército policial, vamos chamar assim, né? Como se tu pegasse o exército e colocasse nas ruas aqui, só que com controle estadual. Então, ela é um híbrido, né? Ela, ao mesmo tempo que ela for subordinada ao exército, quem é o chefe das polícias são os governadores, né? Sim. Das polícias militares. Então, seriam dessa maneira, né? Agora, isso jamais vai ser viável se a gente não ganhar a base da polícia. Esse é o ponto-chave. Se a gente não ganhar soldados, cabos, sargentos, e depender dos oficiais, por exemplo, isso nunca vai acontecer. E os oficiais são a maioria no Congresso, né? E tem um lobby muito forte, porque ganham os maiores salários. E aí a gente vai entrar num debate sobre a carreira única. Já tem PEC circulando sobre isso no Congresso? Já tem PEC assim, pelo menos já proposta? Foi feito esse debate, mas é muito difícil, porque assim, ó, se tu não ganha base das polícias militares, se tu não faz o debate sério com isso e ganha as bases. Houve uma pesquisa há uns anos atrás que mostrava que mais de 70% dos policiais militares eram a favor da desmilitarização. Olha só. Mas isso antes do Bolsonaro, deve ser 2016, por aí, tá? O que acontece? Qual foi a sacada? As polícias militares foram jogadas para dentro da reforma previdenciária dos militares. Então, eles têm várias vantagens agora a partir desses... E o Bolsonaro fez isso aos 45 do segundo tempo, porque ele não ia fazer para os policiais militares, ele ia deixar só para os militares. E aí, depois de muita pressão dos policiais militares, ele se deu conta que ele precisaria de uma tropa para sua proteção e ele jogou para dentro, tá? Mas sem muitas garantias. Não é algo que os policiais militares tenham amado, mas, enfim, foi melhor do que o que estava posto para eles. Quais seriam os impactos dessa desmilitarização? Você acha que a consequência imediata seria o quê? No meu ponto de vista, né, a consequência imediata seria, tu retirando o Código Penal Militar, por exemplo, tu retiraria as prisões administrativas. Isso, para mim, é um ponto essencial. Porque hoje um policial militar ele pode ser preso administrativamente. O que significa isso? Se ele não é preso por um processo criminal, ele seria preso por um processo administrativo. E isso pode ser desde, ele não usou o uniforme durante 3 dias, o uniforme dele não estava de acordo, ou ele faltou com decoro com um oficial superior, ou enfim. Ou ele se manifestou em termos salariais na internet, né? Esse é um fator. Acabaria com as prisões administrativas. Até foi um absurdo, daí a gente tem que fazer uma crítica, né? Que o Rui Costa, governador do PT, foi lá no STF dizendo que tinha que ter prisão administrativa dos policiais militares. É uma bizarrice absurdo, né?
Porque você acha que essa prisão administrativa, ela é enviesada, assim, É que a prisão administrativa ela é completamente contra os direitos humanos e completamente antidemocrática, né? Ah, Tu entendi. imagina, por uma situação interna de uma corporação, tu ficar preso 5, 6, uma semana, 5, 6 dias, uma semana, Ah, entendi. né? Não, porque não é alguém que matou a outra pessoa ou que roubou, né? Que fez peculato, enfim, ele está sendo preso administrativamente. Tá, então esse é um impacto interno para a corporação Esse é um dos advindo. fatores. E o Esse é um dos impacto fatores. externo para o Não, povo, esse é um para dos a população. fatores. Não, esse é um Sim. dos fatores. O outro fator seria a possibilidade de sindicalização, de poder ter manifestações salariais, etc. Mas isso é Né? muito perigoso. Vocês têm o monopólio das armas? Não, mas não é perigoso porque na medida em que, se a gente for usar esse argumento, então as polícias deveriam ser digamos, os servidores mais bem pagos do país, né? Se o monopólio das armas garantisse direitos básicos dos trabalhadores, o policial não ganharia o que ganha. É bom que se diga, né? O policial hoje, pelo STF, é proibido de fazer qualquer tipo de manifestação, qualquer Sim, tipo de paralisação. Agora, isso. é A óbvio. lógica disso é porque a população é um serviço essencial para a população e se Mas houver greve, é muito fácil eu utilizar esse argumento e daí eu pago mal o policial e digo, mas não te manifesta porque, afinal de contas, tu é um serviço essencial e não pode parar. Tu entende? É muito fácil eu ter... E por que existem duas polícias? Por que existe o cargo de oficial e praça? E por que existe o cargo de delegado e agente? E a gente. Porque tu chega e diz o seguinte, tu chama os oficiais que ganham 5, 6 vezes a mais, tu chama os delegados que ganham 5, 6 vezes a mais. Se tem algo na base que não está de acordo, tu chega e diz o seguinte, olha, eu garanto um aumento salarial razoável para vocês, mas vocês vão ter que segurar a base, senão eu vou trocar toda a cúpula aqui. Então, se mantém um sistema falido, um sistema corrompido, que é esse sistema de castas, de duas polícias dentro de cada polícia, para deixar os outros subalternos. E daí tu tira toda a possibilidade desses trabalhadores de se manifestarem, e é óbvio, quando eu falo em manifestação, que a manifestação da polícia é a manifestação sui generis, ela não pode ser igual a uma manifestação de professores. Eu não posso ter um movimento de paralisação com 100% de adesão. É meio óbvio, né? Teria que ter não pode fazer um motim como aconteceu no Ceará. Não pode acontecer como foi no Ceará. Não, o Ceará já extrapolou qualquer outra questão. O que aconteceu no Ceará coisa, né? foi uma ação miliciana, uma ação de terror, né? Utilizando estruturas estatais, viaturas, armamento, quartéis. Aquilo lá não é o que eu estou falando, aquilo lá é criminoso. O que eu quero dizer é que, no momento em que tu retira tudo desses policiais, e aí eu vou entrar o que isso traz de resultado para a sociedade. Isso. Tu modificaria, né, toda uma lógica que existe muitas vezes até de assédio moral dentro dessas instituições, porque como o Código Penal Militar e o Código Militar é extremamente verticalizado, extremamente hierarquizado, e qualquer coisa que tu fizer lá vira um caso de ser preso ou de ser demitido, enfim, isso começa a criar, e todo o treinamento dentro da academia de polícia já é feito dessa maneira, de quem manda, de quem obedece, isso é replicado na rua, né? Porque daí aquele policial que ele é instigado o tempo inteiro e é treinado naquela lógica do eu mando, aqui é a ordem, não sei o quê, é dessa maneira que ele vai lidar com a população civil, porque ele vê como somos nós contra eles, é uma lógica militar. O militarismo ele tem como objetivo a destruição de um inimigo, porque isso faz parte das guerras, né? Eu vou entrar num confronto, eu vou eliminar totalmente, eu não vou prender, eu não vou dialogar, porque esse cara é meu inimigo, ele quer a minha eliminação total, eu tenho que eliminar totalmente ele. Essa é a diferença da polícia para o exército, básica. Né? Cada um tem seu espaço, sua função, né? Numa sociedade, infelizmente, violenta. Agora, tu trazer isso para a polícia, isso é um equívoco. Daí tu traz toda essa lógica de confronto com a população, né? Independente de estar envolvida com crime ou não. E quando tu vai para o confronto com crime, tu vai para a eliminação total também. Agora, isso é um dos fatores, né, essenciais. Então, tu tem uma melhora no debate interno dessas corporações, em como esses trabalhadores da segurança pública vão lidar com o seu dia a dia funcional e, ao mesmo tempo, como isso vai impactar, né, na relação desses policiais com a população. Mas é bom que se diga, não perdem a ostensividade, ou seja, vão usar um uniforme igual,
não perde armamento, vão continuar usando armamento igual, as viaturas continuarão... É a mesma coisa, visualmente. Eu sempre uso o exemplo, Polícia Rodoviária Federal é uma polícia ostensiva. Quem olha, aparentemente, acha que militarismo está vinculado à ostensividade, vai achar que a Polícia Rodoviária Federal é militar. E ela não é. É uma polícia civil, mas é ostensiva. Ela usa armamento ostensivo, viatura ostensiva, ela usa, né, e tem hierarquia, ela tem disciplina, ela tem tudo aquilo que aparentemente a gente acha que só existe. E a Polícia Civil é a mesma coisa, mas é que a Polícia Rodoviária Federal ela faz uma função ostensiva, né, a priori, assim. Então, é uma bobagem, às vezes a gente vai debater, mas querem tirar as armas dos policiais, então, se vai desmilitarizar, eles vão perder as armas, eles vão perder uniformes, eles vão perder hierarquia, não tem a ver. Não tem nada a ver com isso. Tudo vai continuar sendo, só que com uma outra estrutura de treinamento, uma outra estrutura, né, de práticas internas, que isso oxigena, né, e vai ter uma melhoria. Mas nada disso vai adiantar também se a gente não fizer a carreira única, que para mim talvez seja o ponto mais urgente e mais viável nesse momento de ser levado adiante, né? Certo. Leonel, a própria estrutura de formação do Brasil, ela apresenta as relações de segurança de uma forma muito cruel para os menos favorecidos, né? Por outro lado, os policiais, eles são um dos instrumentos dessa estrutura. Eu queria saber, na sua opinião, o que pode ser feito para levar para dentro das corporações de forma efetiva uma sensibilidade social quando a própria sociedade brasileira como um todo não apresenta essa sensibilidade? O que você acha que poderia ser feito? Eu acho que tu já deu o caminho, né? Porque o policial, ele sai do seu trabalho e ele, claro, apesar de continuar sendo policial, ele vai a cinema, sei lá, ele vai no parque, ele vai jogar futebol com o filho, ele vai no bar com os amigos, ele vai assistir televisão, ele recebe mensagem no WhatsApp, enfim, ele faz tudo aquilo que qualquer outro cidadão faz. Sim. E aí eu pergunto o seguinte, existiria a possibilidade de nós termos uma polícia violenta, enfim, que comete abusos como a gente vê, né, frequentemente. Esse tipo de polícia seria impossível numa sociedade que não tolerasse esse tipo de atuação, que na média não tolerasse esse tipo de situação, porque fica muito restrito, né, a nichos assim, esse grupo aqui e tal, mas de forma geral a polícia, a população ela quer, isso aí, pau nos vagabundos, aplaudem, entende? Então eu penso que é uma coisa muito mais complexa, ela vem muito antes, porque assim, as pessoas, então tem que ensinar direitos humanos na academia de polícia. Todas as academias de polícia têm matéria de direitos humanos. Todas elas têm matéria de direitos humanos. Mas não adianta eu chegar e dar um conteúdo se não existir realmente uma abertura genuína para que aquilo seja absorvido e que aquilo seja pensado como vou colocar em prática essa matéria, né? Esse conteúdo. Sim. Porque senão fica uma coisa só proforme, né? Vai lá, eu sei qual é a resposta aqui, eu respondo ali, passo na matéria, deu, não preciso acreditar naquilo, entende? Eu não preciso ter aquilo para mim, levar para o meu dia a dia, não preciso ter compreensão real daquilo e ser militante por aquela pauta. Porque a maioria da população do Brasil não é. Tá? Então, eu sempre falo assim, é uma coisa muito mais complexa, que a polícia é evidente, mas isso é muito mais estrutural, sabe? Eu acho que vem da nossa educação, passa como nossos meios de comunicação interagem, como o Estado coloca em prática algumas políticas, quem nós elegemos, que políticas fazem essas pessoas que são eleitas, né? Quem é que está falando, quem é que tem espaço de fala. E aí, é claro, a polícia, se ela não tivesse algum respaldo na atuação dela, ela não agiria assim. Porque seria... Por que sei lá, na Suécia a polícia não age dessa maneira? Por que na Holanda a polícia não é assim? Por que, entendeu? Na Noruega ela não... Né? Por que na Inglaterra... Porque existe um forte controle social, né, sobre as polícias nesses países, principalmente na Inglaterra, se a gente for observar. Tu tem ouvidorias externas, né, de pessoas que não são policiais que fazem o controle externo da polícia. Em Nova York é a mesma coisa. Só. Então, isso é um fator essencial, porque daí tu tira, né, a sociedade ela começa a ter uma percepção e um controle real da polícia, mas sem desrespeitar a praxis, sem desrespeitar o poder instituído daquela instituição, né? Perfeito. E aqui no Brasil acontece muito uma coisa assim, cala a boca, tu é só um policial, eu pago o teu salário.
Isso vale para a direita ou para a esquerda. Isso vale para a direita ou para a esquerda. Esse papo de chegar e dizer, eu pago o teu salário, eu já vi dos dois lados. Tem que me obedecer porque eu pago o teu salário. Eu disse, parceiro, aí a gente está num problema conceitual, né? Porque daí a gente critica o pai que faz isso com seu filho na escola, que chega para a professora e diz assim, não, meu filhinho tem que ser bem, tu não pode falar assim com meu filho, que ele é mal educado, tu acha que ele é mal educado, mas eu cuido da educação do meu filho, tu só tem que dar o conteúdo e eu estou pagando o teu salário. Isso aí é padrão. Aí a gente chega e vira para o servidor público, lá o trabalhador diz, não, eu que pago o teu salário, tu me obedece. Não, esse diálogo não adianta. Esse diálogo de dizer assim, eu pago o teu salário e agora tu vai ter que me escutar e eu vou mandar em ti. Isso não é diálogo. Isso, na verdade, não é diálogo. Não é ser um diálogo. Leonel, vamos atacar as causas aí da violência no Brasil e do encarceramento. Uma das causas, política de combate às drogas. Eu li muito por alto que você fez um mestrado com esse tema. Eu queria saber quais foram seus achados e o que a gente poderia mudar para acabar com esse encarceramento em massa e também com essa violência. O meu mestrado, eu pesquisei a relação de homicídios, encarceramento e o tráfico de drogas. A lei de drogas, na verdade, né? Então, é muito parecido com o do Gil, do Big Brother, o mestrado, que ele, por lado da economia, ele pesquisa a relação entre violência, tráfico, no atacado e no varejo. Interessante. Interessante. O resultado que eu cheguei, né? Que eu peguei um período aqui em Porto Alegre, mas eu tenho certeza que isso é cíclico, né? Isso aí é uma constante. O resultado né? Mais de 70% dos homicídios, pelo menos no período que eu pesquisei aqui, tinham relação com disputas, né, vinculadas ao tráfico de drogas. Quase 80% dos homicídios, né? E aí tinha um público-alvo, tanto dos homicídios quanto do encarceramento, né? O encarceramento também, maior parte do encarceramento tinha vinculação com o tráfico de drogas. Claro, não era a mesma proporção dos homicídios, mas, sei lá, dava na casa dos 40%, mas se a gente for observar a quantidade de crimes que nós teríamos, né, é prevalente também no encarceramento. Mas o público, vamos chamar assim, né? Quem era morto e quem estava encarcerado era o mesmo perfil. Jovens, negros, majoritariamente, assim, proporcionalmente, não é nem majoritariamente, porque aqui eu fiz uma pesquisa em Porto Alegre. Em Porto Alegre, autodeclarados negros, nós temos na casa dos 10% a 12%. E na prevalência de homicídios e encarceramento eram de 30%, ou seja, 3 vezes mais do que a população. Né? Então, isso é um dado relevante. Né? Claro, se tu for para o Rio de Janeiro para cima, aí sim vai ter 60%, 70% dos presos negros e a população é 50%. Então, tu sempre vai ter uma prevalência da população negra, né? Proporcionalmente vai ser muito maior do que a população real, né? Como acabar com o tráfico, então? Não, do meu ponto de vista, a gente teria que regulamentar e legalizar, em primeiro lugar, a maconha, né? Para fazer um controle social, um controle econômico disso. E depois eu defendo uma política de redução de danos. E claro, isso tem que ser debatido ainda, mas as drogas mais pesadas, vamos dizer assim, eu acredito que a gente teria que fazer dentro de um espaço de clínicas e enfim, de pós-saúde, mas enfim, uma lógica de assistência social muito parecida com o que acontece em Portugal, em que os usuários, né, os viciados, vamos chamar assim, os drogaditos e tal, eles vão até esses espaços para fazer o consumo daquela droga, mas ali eles vão passar para o psicólogo, assistente social, médicos, enfim, eles vão ter todo um amparo, porque muitas vezes, né, essa situação do adito ali, ele tem uma vinculação com desestruturação social, familiar, econômica, enfim, tem outros fatores que não só, ele quer usar droga e ficar louco, né? Sim. Tem outros fatores que, às vezes, tu mexendo algumas peças, tu começa a fazer, pelo menos, ele ter uma redução no consumo, ou até mesmo largar, né? E uma melhora considerável. Isso Portugal demonstrou muito bem, mais no caso da heroína, que era muito mais forte lá, mas enfim. Então, no meu ponto de vista, a gente teria que ter uma regulamentação e legalização do comércio, né, de produção e comércio das drogas. É claro, isso teria que ser uma política muito mais global, né? Não adianta só um país, teria que ser uma política meio, né? Porque a gente sabe que algumas drogas... Já está ficando, né? Já está ficando global. Exato. Se a gente for pensar, né? Tem alguns países que são produtores, então, por exemplo, da folha de coca,
Então teria um problema se tu não faz uma política mais global, né? Ah, tu vai importar, e aí como é que tu vai fazer? A importação é ilegal, e aí começa a virar um monte de problema, né? Sim. Por isso que a maconha ela é mais tranquila, porque a maconha geralmente ela é plantada no próprio país, por isso que os Estados Unidos já legalizaram, o Canadá, a gente vê o México. É uma onda que, assim, ó, não tem como parar essa onda. Quem acha que não vamos legalizar, vamos ficar nesse debate, é bobagem. É só para a gente esperar mais uns 10 anos, morrer mais um monte de gente, a gente gastar mais bilhões para nada, porque isso é inexorável. A legalização e regulamentação, pelo menos da maconha no primeiro momento, isso é uma certeza matemática e que vai acontecer dentro em breve. E aí a gente até porque a economia e o Estado vai precisar de recursos tributários que são gerados dessa atividade também. E a maconha não é só o consumo, porque a maconha já tem a questão da medicação. A gente tem até projetos de lei aqui em Porto Alegre, né? Visando a pesquisa e a distribuição, né, dos medicamentos e a plantação, inclusive, individual aqui, ou pelo menos farmácias vivas, para medicamentos derivados da cannabis, né? E então, quer dizer, a cannabis, né, a maconha, ela tem várias outras funções, né? Desde da função, vamos chamar assim, do uso adulto, né? Que esse é o uso recreativo, é um nome errado, é uso adulto, né? Porque não é algo que se defenda para usar para adolescente e tal, né? O uso adulto. E eu não recomendo ninguém usar, né? Por óbvio, eu nunca usei e tal, mas eu acho que a gente tem que... Eu sou a favor das liberdades individuais, né, nesse sentido. Então, cada um faz o que quer da sua vida, porque senão o cigarro deveria ser proibido e o álcool também, porque fazem muito mais dano, né, para a saúde, inclusive na violência, né, porque quem bebe geralmente está envolvido em atos de violência e trânsito, morte do trânsito é quem bebeu álcool. Então, a gente teria que fazer esse uso adulto, o uso econômico também dos produtos, que a gente tem o cânhamo e tal, que são fibras, tá, para roupas, papel, vários outros materiais, isso, e mais a questão medicamental. Então, a gente teria pelo menos um tripé muito forte e que isso mexe com a economia de uma forma brutal. Gera empregos, gera impostos, tu tem uma cadeia produtiva, tu vai utilizar terras aí que estão aí paradas, enfim, tu tem uma movimentação, e isso, com certeza, se tu tiver uma política bem feita, tu vai redirecionar esses recursos para aparelhamento dos órgãos de segurança, para investimentos na educação e na saúde, para campanhas de conscientização quanto aos riscos do consumo, né, de drogas, né, como cigarro, álcool e maconha. Eu, inclusive, defendo que as campanhas de álcool publicitárias deveriam ser banidas, né? Deveria ser o mesmo sistema que tem no cigarro, deveria ser feito com álcool. E, enfim, mas eu acredito que isso é algo relevante, porque não vai acabar com o vendedor ilegal. Porque hoje em dia a gente tem contrabando de cigarro. Então, não é, legalizou a maconha, vai acabar o comércio ilícito da maconha. É óbvio que não. Nenhuma droga, sempre vai ter o cara que vai vender mais barato, com uma menor qualidade, num ambiente determinado. Mas diminui muito. Mas tu vai ter uma quebra do monopólio. Isso é economia básica. É só pensar. Eu pergunto, chega para o traficante e pergunta, tu é a favor da legalização ou não? Ele vai dizer que não, porque ele vai perder dinheiro, isso é óbvio. É óbvio, ele vai perder o mercado. Aquele cliente que ia todo dia lá comprar uma maconha ruim, mofada, mal prensada, não sei o quê, ele vai no coffee shop com várias variedades. Essa aqui foi criada não sei aonde, com X de THC, bababá. O traficante... Entendeu? O traficante não quer perder a oportunidade de financiar milicianos também. Claro. Não, e tem outro fator. Ele te vende maconha, mas ele está na boca com cocaína, ele está na boca com crack, e aí aquilo vai sendo jogado junto, entendeu? A pessoa vai comprar e ele não tem o interesse que aquela pessoa pare de consumir. Enquanto a pessoa tiver dinheiro, ele vai dando. Enquanto se tiver regulamentações, tudo vai ter um controle, tu não vai ter qualquer tipo de droga sendo exposta, ambientes saudáveis, entende? Tem uma série de fatores. E eu não estou dizendo que as pessoas têm que ir, eu vou lá fumar. Eu nunca vou fumar maconha, entendeu? Mas, assim, vamos ser racional. Olha que os Estados Unidos está lucrando com isso aí. E os Estados Unidos que criou a guerra às drogas. Essa política que nós implementamos, que mata policial, que mata pretos pobres da periferia, isso é uma invenção dos Estados Unidos que eles mesmos estão abandonando. Então, a gente não tem por que ficar tentando inventar a roda para uma cópia mal feita que nós fizemos no nosso país. Então, basicamente, o meu ponto de vista é isso. É muito simples, entende? Não é um discurso moral, não é um discurso ideológico no sentido de, nossa, porque isso é uma pauta liberal de direita, não é nem da esquerda. Porque a esquerda, se for pensar, mata traficante na China, entendeu? Se for pegar por esse viés.
Né? Então, quer dizer, a gente tem que parar de politizar no sentido de, isso é uma bandeira. É a mesma coisa, pauta de direitos humanos não é pauta de esquerda. Pauta de direitos humanos é uma pauta basicamente capitalista e liberal. Sim. E aí aqui no Brasil virou coisa de comunista, o cara não sabe nada. É um ignorante completo e acho que pode falar sobre isso, desse tópico, entendeu? Leonel, eu queria que você resumisse para a gente quais são os principais desafios de segurança na cidade de Porto Alegre e como você está interferindo nisso agora como vereador. Eu acredito que aqui em Porto Alegre a gente tem ainda essa situação, né, muito forte mas isso é toda a cidade, né, dessas guerras do tráfico, embora aqui os homicídios tenham reduzido drasticamente na contramão do Brasil, né, no Brasil vem aumentando depois do governo Bolsonaro, decaiu antes do governo Bolsonaro e agora começou a aumentar novamente. Aqui a gente está numa decrescente dos crimes violentos, principalmente, né, mas eu acredito que a gente ainda tenha muito o que fazer, mas para mim, né, a gente não pode falar sobre segurança pública focado somente nas instituições, né, de segurança pública. Segurança pública passa por saneamento, iluminação pública, acesso à educação, renda básica, né, tu ter uma renda básica, né, um salário, um valor minimamente razoável para lidar, né, com o seu dia a dia. E eu vejo o Porto Alegre muito defasada, né, nesses aspectos, transporte público, isso tudo acaba tendo impacto, né, que a gente tenha dificuldades aí, principalmente nas zonas, né, mais vulneráveis, nas zonas de periferia, que estão completamente desassistidas. E isso é uma fábrica, né, a vulnerabilidade gera uma fonte inesgotável de mão de obra para o crime, né, porque aquele jovem ali, ele olha assim, diz, por que eu vou trabalhar numa loja de departamento para ganhar um salário mínimo se eu posso ganhar um salário mínimo talvez por semana, né, num trabalho que não me exige, né, eu estou perto de casa, eu não tenho, né, uso uma arma, eu fico legal com as gurias, eu tenho uma galera que eu vou transitar, vou nas festas, né, tenho meu poder, minha sensação de poder, né? Por que eu vou continuar estudando para ser o quê? Para ser um pedreiro ali que vai ganhar... Entende como é que funciona? Essa desestruturação, né, do trabalho, como a gente vem vendo, né, completamente sem garantias mais, sem qualquer possibilidade de progressão, de ter um salário digno, desmotiva qualquer jovem, né, que não tenha uma perspectiva de família, assim, a ir para um trabalho formal, né? E a gente fica... E aí o sistema prisional vira uma fábrica vira uma indústria do crime, porque tu coloca um jovem que estava fazendo pequeno tráfico, que é o cara que é mais facilmente preso pela polícia, porque está passando ali, deu flagrante, leva ele, estava ali com, sei lá, 10 petecas de cocaína, com sei lá quantos reais no bolso, ele entra no sistema prisional, ele era daquele bairro determinado, ele entra para uma galeria que é dominada pelo grupo criminoso, ele fica ali algum tempo, fica devendo para aquele grupo, porque o grupo dá para ele comida, alimentação, aquilo que o Estado não está dando, porque tem uma superlotação, né? Tem um super encarceramento, ele sai de lá devendo um valor determinado e ele começa a ter que agir de formas para pagar aquilo ali de formas mais violentas, mais complexas, e a gente que está, né, a sociedade mesmo paga achando que não, ele tem que ser penalizado, então ele tem que ficar no pior lugar do mundo durante todo o tempo possível, e aí se volta contra a própria sociedade, né? Mas isso é um ciclo também que é muito difícil ser quebrado, mas passa por políticas públicas municipais e, claro, dentro do nosso mandato a gente tem, né, feito esses tensionamentos. Nós somos oposição aqui em Porto Alegre, mas a gente tem feito tensionamentos nesse sentido. E aí, em relação à Guarda Municipal, também a gente tem feito diálogos muito, muito pertinentes com a Guarda Municipal aqui de Porto Alegre. Tem um projeto de lei, inclusive, indicando, né, a colocação de câmeras nos coletes, né, das guardas municipais, da Guarda Municipal aqui de Porto Alegre, e também, claro, fazendo um diálogo sobre a reestruturação do estatuto e do plano de carreira dos guardas municipais também, que é algo essencial, né? Certo. Leonel, vamos passar um pouco para a conjuntura do Brasil. Você, com essa sua formação diferenciada, né? Você tem a perspectiva de policial, a perspectiva de historiador, de especialista em direitos humanos e agora como vereador.
Eu queria saber quando e como você percebeu que o Brasil realmente estava caminhando para uma guinada socioeleitoral a favor de uma direita mais autoritária. 2013, 13. isso já estava muito Uhum. evidente, né? Eu trabalhei naqueles eventos, né? Eu trabalhei nos plantões daqueles eventos lá, que tinha toda quinta-feira, tinha um quebra-quebra aqui em Porto Alegre. Toda Uhum. quinta-feira acabava em quebra-quebra, um monte de gente presa e tal. E eu era plantonista para fazer os registros de quem era preso e tal. E ali eu comecei a avaliar que não era o perfil aquele que a gente esperaria de manifestantes de esquerda, universitários, era aquele, tinha um perfil jovem e tal, não era aquele perfil. As pessoas que estavam sendo apreendidas ali tinha esse perfil, mas tinha muitas pessoas que não se dialogavam entre si. Então tinham ex-militares, esses que tinham feito serviço militar obrigatório, filhos de diplomatas, enfim, um pessoal muito, tipo assim, não dialogaria com o outro que estava sendo preso ali do lado, entendeu? Eram pessoas que não tinham vinculações entre si. E o discurso começou a ficar muito poluído numa lógica de sem partidos, contra tudo isso que está aí. Aí tinha toda essa questão da Copa do Mundo como pano de fundo, estão gastando, não estão gastando em saúde e educação, estão gastando esse discurso. E era um discurso, quando começou essa lógica do sem partido, daí começa a surgir uns cartazes pagos. Tinha aquela PEC do Ministério Público, o Ministério Público ia investigar, Verdade. né? E aí era uma coisa assim, começou a entrar no meio, uma coisa né, dos símbolos nacionais, assim, mas ali Começou o Lava Jato. eu vou dizer assim, eu acho naquele período ali, talvez na segunda, terceira semana de 2013, pós aquela ação lá em São Paulo, quando a polícia bateu nos manifestantes, que os manifestantes eram baderneiros, de repente, na semana seguinte, viraram, né, os heróis do Brasil. Nessa virada ali, eu já saquei que tem coisa que não era a minha galera, entendeu? Não era o pessoal que eu esperaria. Não era o pessoal que eu... E eu falava isso, eu me lembro que eu participava de um grupo que debatia direitos humanos na faculdade e tal, e eles diziam, não, esses são os movimentos horizontais, e usava muito máscaras, né? Essas coisas do V de Vingança, muitas dessas coisas, né? E eu disse assim, cara, isso para mim é fascismo. Eu falava, isso aí sempre é fascismo. Sem partidos, uma coisa nacionalista, uma coisa caminhando do nada para o nada, era uma turba, assim, sabe? Pessoas, sabe, caminhando pela cidade, cada um ia para um lado, não tinha uma... né? Eu disse, cara, isso e muito ódio, muito uma coisa assim. Eu disse, cara, isso não é um movimento social, isso não é novo, porque tinha essa coisa da Primavera Árabe. Sim. Porque não sei o quê. Não é para mim. Eu quero aproveitar essa deixa, Leonel, porque você é historiador, né? E a gente vê aí nos seus adereços a palavra antifascismo chamando, né? É um movimento antifascista que você está fazendo parte e quer levar aí para o Brasil. Como historiador, quais são os elementos que relacionam esse fascismo de hoje ao fascismo mesmo de década de 30, de Mussolini? Eu acredito que o fascismo ele possa ele ter retornos readaptados, né? Já o nazismo não, por isso se chama de neonazismo, né? Porque o nazismo tem que ser lá Partido Nacional Socialista, ele tem toda uma situação porque ele é uma vertente do fascismo. Mas o nazismo ele vai ter outro nome, né? O nazismo, outra coisa, mas ele não pode ser repetido, né? Então, por isso que vai ser o neo. E o fascismo eu já acho que sim, que ele sempre vai estar presente, readaptado em diversos momentos da história, infelizmente. Então vamos lembrar também o pequeno parênteses da frase do Bertolt Brecht: a cadela do fascismo está sempre no cio. Continua aí. Por que acontece? O que é o fascismo, né? Basicamente, é um movimento de massas que tem como foco um patriotismo, né, exacerbado, assim, essa lógica patriótica, vinculado a forças militares, né, a um militarismo. Ele sempre busca essa lógica do poder pela força, do militarismo, da virilidade do homem, né? Então ele é ao natural misógino, machista. Ele tem esse viés contra movimentos sociais de esquerda, vamos dizer sindicalistas e tal, de esquerda. Ele é anticomunista, anti-esquerda, anti-grupos vulneráveis. Então ele sempre vai atacar homossexuais, sempre vai ter um ataque de uma certa forma racista também.
Aí o racismo pode variar, né? Ele pode ser contra os judeus, pode ser contra negros, pode ser contra nordestinos, pode ser, enfim. Mas o preconceito contra algum grupo determinado, ou contra venezuelanos, ou contra, enfim, algum grupo determinado vai ser colocado como nós contra eles, né? Vai ter uma cruzada contra um determinado um inimigo externo, ou um inimigo, né, que está sempre sondando. Então tem sempre essa lógica de manutenção da coesão contra alguém que quer destruir a tradição. Sempre tem essa lógica da tradição, da família. Então ele se prende, né, nesses conceitos e tem uma ojeriza à ciência, à academia, aos pensadores, à leitura, né, aquilo que lida com sensibilidades, entende? E sempre quando ele trabalha com a arte, é aquela arte imponente, é uma arte de poder, é uma coisa, né, imposta da elite, assim, né? O popular é sempre colocado de lado e sempre uma lógica de nosso grupo é o que realmente defende uma nação, nosso grupo realmente é a ética, está, né, combatendo a corrupção. Então esse discurso ele é uma constante, então ele é muito e é sempre de extrema direita, né? Então eu acho muito engraçado porque tudo isso se encaixa, né, no bolsonarismo e o Hitler era um anticomunista convicto, né, e falava isso, o Mein Kampf lá fala, né, sobre o ódio que ele tinha ao marxismo, enfim. Sim. E aí tu vê, né, o marxismo cultural, como os bolsonaristas aqui, os fascistas brasileiros falam, marxismo cultural, não sei o quê, e aí tu tem lá um secretário da cultura que faz uma encenação idêntica ao Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler. Uhum. E aí eu fico assim, cara, esses malucos diziam que o nazismo era de esquerda, né? Para tu ver a maluquice dessa gente, né? O mau caratismo, né? Nem vamos chamar de mau caratismo desse pessoal. Então, para mim, são coisas muito similares. Aí alguns vão dizer, mas eles queriam lá partido único e aqui tem... Não, mas é que aqui é diferente, é adaptado, né? Porque o fascismo ele necessita de uma idolatria a um indivíduo determinado, né? Então, tu tem uma idolatria, por isso que se discute, né, que na ditadura militar é que a gente talvez não tenha tido fascismo aqui no Brasil. Talvez lá no getulismo, lá no início, ali naquela período, né, na Segunda Guerra Mundial e tal, possa ter tido... Mas, assim, o culto à imagem, né? Exato, esse culto à imagem. Mas nunca nesse patamar tão evidente, talvez o momento mais evidente, né, tenha sido esse momento agora que nós estamos vivendo, né, dos símbolos, de tudo aquilo que é utilizado e do discurso muito... enfim, foram ditas várias frases do Mussolini já, literais, né, seja pelo Bolsonaro, seja pelos seus ministros, enfim. Até a motociata parece que vem de lá. Porque tem essa coisa da máquina, da força, da potência. É toda a estética, né? A coisa viril, né? Dessa coisa de ter uma coisa no meio das pernas, assim, enfim. Não, eu sou motociclista, eu ando de moto, mas eu quero dizer, né? Tem essa coisa do macho puxando. Você é motociclista e também é um patriota, né? É um cara que ama o Brasil, né? Tem essa linda bandeira que a gente precisa retomar para a gente, né? Para a esquerda. Porque o que acontece? O pessoal da esquerda tem dois vieses, né? Um viés de que nós não devemos ter nacionalismo, né? Porque todo o mundo deveria ser algo uno, né? Que é uma visão. E a outra visão é que os símbolos nacionais são símbolos da elite, e tal, e de fato são. Que a bandeira do Brasil veio da família imperial, que tem um lema positivista, que vem lá de uma tradição, né, elitista, da nossa república sempre foi militar, enfim. Mas, assim, não importa isso, né, no momento atual. Por quê? Porque a gente tem que debater e disputar a semiótica, que é a simbologia. A gente tem símbolos que falam muito mais do que a gente ficar fazendo milhares de discursos. Não adianta a gente chegar lá e dizer eu sou a favor da educação, sou a favor da saúde, emprego para todos, né? Tá, muito legal. E aí eu não uso símbolos nacionais. Chega alguém com símbolo nacional e diz, nós somos o Brasil. Deu, acabou. Porque o cara vai pensar, eu vou votar no cara que não tem nada a ver com o meu país, eu vou votar com um cara que está com um símbolo ali que eu reconheço como alguém que mora no mesmo país do que eu e tal. Isso é meio óbvio, né? É meio óbvio. Só que, bem ou mal, quem realmente pensa políticas patrióticas, vamos colocar no ponto positivo, para um Brasil melhor, é o campo da esquerda, que tem essa lógica de
vamos reestruturar nossa indústria nacional, salário mínimo razoavelmente, tal. São políticas, né? Investir em ciência, porque isso vai transformar o Brasil num ambiente que vai poder produzir tecnologia e tal, blá, 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 né? Nossos bens naturais nós temos que proteger. Via de regra, quem tem essa lógica é o campo da esquerda, né? E só que fica alijada do debate porque não utiliza o símbolo nacional, porque não fala sobre o Brasil, entende? Enquanto eles usam símbolos e entregam tudo de mão beijada dos Estados Unidos, batem continência dos Estados Unidos, para a bandeira de Israel, entregam nosso patrimônio de mão beijada, os nossos minérios aqui estão sendo exportados a preço de banana. Nossa madeira. Né? A gente está virando uma sociedade desindustrializada, né? Um país desindustrializado, tem uma desindustrialização absurda, estamos virando exportadores de commodities, como uma verdadeira república de bananas, a gente só exporta soja, feijão e café, sei lá, e banana. É o patriotismo deles, né, que estão tornando a gente uma neocolônia. E a esquerda... Extrativista, né? Aqui é o extrativismo, aqui só retira, né, os bens naturais e manda para fora, que daí eles refazem e nos vendem 10 vezes mais caro. Isso. É isso que nós estamos virando, entendeu? Só que o discurso, nós somos patriotas, é só balela. Porque esse é o ponto, né? Eu vi uma listinha das similaridades do bolsonarismo com o Talibã. Aí a gente viu também. Ótimo mesmo. Religioso, o Estado tem que estar a religião tem que estar no Estado, batia todos os pontos. O único ponto que não batia era o entreguismo, que o Talibã não era entreguista. É a mesma coisa. O Bolsonaro faz o checklist total do fascismo. O único ponto que ele não se compara ao fascismo italiano e alemão é que ele é entreguista também. Então, quer dizer, é o único, talvez, fator que ele só utiliza os símbolos, mas, na verdade, é um entreguista, um cara que abre as porteiras, que quer que que Israel e os Estados Unidos cheguem aqui e controlem o país e que tenham acesso a todas as nossas informações sigilosas, né? Uma vergonha o que a gente está vendo. Leonel, resumidamente, quais são suas esperanças para 2022 e quais são seus planos para si próprio e para o Brasil no ano que vem? Os planos é que a gente consiga, pelo menos, ter um dia de paz, né? Que a gente saia dessa pandemia, que a gente saia desse governo genocida, incompetente, corrupto, miliciano, enfim, tem tantos adjetivos negativos para esse governo, né? Esse desgoverno, porque não disse ao que veio, né? A economia já estava quebrada antes mesmo da pandemia, é bom que se diga isso, então parar com isso aí. O Guedes pegou o Brasil na 8ª economia, depois foi para a 9ª, hoje está na 12ª. E todo mundo está na pandemia. Então não é argumento, a pandemia que é bom, então todo mundo deveria, né? Como é que a gente está caindo e outros estão no mesmo lugar que estavam ou estão subindo? Porque a crise geral pegou todo mundo, pegou todos os países, indiscriminadamente, uns mais, mas eu quero dizer, e uns saíram melhores que os outros. O Brasil saiu muito mal. Então eu espero que nós, em primeiro lugar, a gente tire o Bolsonaro em 2022, se não antes, né? Porque esse afã dele golpista, isso aí tem que ser freado. Não pode deixar essa palhaçada. Agora, no meu ponto de vista, infelizmente, pessoas morrerão por causa desse fanático, né? A gente vai ter mortes de pessoas, isso é certo, né? Em confrontos políticos, porque tu está instigando, né, pessoas armadas, essa proliferação de armamento na mão da sociedade civil, absurdo, né? E a instigação a essa lógica de violência, essa lógica de instigar o ódio contra instituições constituídas do país. E é muito engraçado, né? Eles falam em ordem e não sei o quê, e são a maior desordem, né? Eles só fazem desordem, é só fake news, é só destruição. Né? Palavrão, entende? É só coisa negativa, não tem nada de dizer, não, vamos seguir a ordem, não existe nada disso aí. A ordem é só para baixar o pau nos outros, né? Mas eu espero que a gente consiga, de fato, retirar o Bolsonaro do poder em 2022, que a gente eleja o campo democrático, né? O meu candidato é o Lula, espero que ele seja eleito. E o Brasil vai ter paz no dia seguinte, se o Lula for eleito? Não, isso aí vai longe, né? Porque a gente vai ter aí no mínimo 20 e poucos % da população que vão continuar dizendo que a eleição foi fraudada, que o comunismo não sei o quê, enfim, tudo isso não vai acabar da noite para o dia, infelizmente. Qualquer que for eleito vai sofrer esses questionamentos. Qualquer um que for eleito vai, entendeu? Porque vai ter sempre um discurso, não vai ser aceito o resultado, essas pessoas vão ficar sendo instigadas, né? Isso ainda vai a longo prazo, porque tem muita influência, né, dessas igrejas neopentecostais, infelizmente, não todas, né?
mas muitas delas vinculadas à política, que ficam instigando, né, um fanatismo religioso em cima, né, de umas pautas aí. Mas é o que eu digo, está R$ 105, a gasolina está chegando a R$ 7, né, o desemprego está na casa dos 15%. Então, quer dizer, está pegando direto, né, todo mundo. Não tem como sustentar um discurso de defesa do Bolsonaro. Vacina superfaturada, como ele queria comprar. Mas eu espero que em 2023, né, que é o depois, né, quando assume o novo governo, que a gente consiga fazer uma concertação. Claro que não vai passar por um governo monopolista do campo da esquerda, digamos assim, né? Não vai poder ser um governo eminentemente de esquerda, restrito, entende? Do tipo, vamos supor, o PT, PSOL, o PCdoB, não vai poder ser assim. Sim. Não tem como, né? Não tem um clima político para esse tipo de pauta, assim, dessa maneira. Né? Agora a gente tem que ter, pelo menos, um presidente eleito, pelo menos com responsabilidade democrática, respeito às instituições e que tenha políticas sociais voltadas agora para tentar minimamente, que vai demorar também, né? Minimamente chegar num que seja minimamente viável de existir e com acesso às políticas públicas mais básicas, né? A saúde, enfim, é o que a gente não está vendo, né, no governo Bolsonaro. Né, a gente está construindo aqui uma possibilidade de candidatura a deputado estadual. Olha só. A gente está vendo ainda, claro, com muito carinho, muito cuidado, porque a gente tem bastante trabalho a fazer na Câmara de Vereadores, mas a gente acredita, né, que a gente também se furtar, o mandato se furtar de um debate eleitoral em 2022, em que nós vamos ter, né, um confronto entre o fascismo e a democracia, e nós não estarmos também, né, nesse debate de forma mais evidente, também seria uma perda, assim, né, de oportunidade e de força, inclusive, de somar forças de ajuda, né, de colaboração. Exatamente. Então, nesse sentido, muito provavelmente, a gente sabe das dificuldades, precisa de muito voto, precisa de muito dinheiro, enfim. A gente sabe que a gente tem várias limitações e ainda tem uma pauta na esquerda agora que não quer que policiais se candidatem, enfim. Mas a gente pensa que é possível, sim, a gente ter um debate sobre segurança pública vinculado a direitos humanos, etc., né? Tá bom. Caio, vamos chamar o Leonel para o nosso desafio? Momento Jânio Quadros. Leonel, esse é o Momento Jânio, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como você sabe muito bem, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual é a proposta? Eu quero que você se imagine hoje, 2021, Leonel, como atual presidente do Brasil, e que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um agradecimento, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E, claro, você tem que dividir com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho. Todo mundo que vem aqui ao Política ao Quadrado se torna presidente por um bilhete. Você fala, a gente depois anota e afixa esse bilhete no site que a gente está construindo. Eu teria um bilhete para mandar, mas o problema é que daí, se eu fosse presidente, não daria. Mas se eu for presidente, eu teria um bilhete para mandar, né? O presidente pode quase tudo, nem tudo, mas quase tudo. Como presidente. Se eu não fosse presidente, eu mandaria um bilhetinho dizendo: Lira, aprova o impeachment, né? Não, esse você não vai poder. Aí eu não vou poder porque eu sou presidente, né? Escolhe outro, então. Eu mandaria para o meu ministro da Justiça, ou enfim, da Segurança Pública, daí não sei como é que faria, né, como é que estaria a organização ali, né? Mas enfim, o ministro que trataria da pauta da segurança pública, né? Porque cada governo organiza diferente, né? Eu colocaria, assim, a prova carreira única. Dos policiais. Prova carreira única. Seria o que eu mandaria. Muito bom. Leonel, muito obrigada. Eu te agradeço em nome de toda a nossa equipe. Como eu te disse em off, fazia muito tempo que a gente queria trazer esse tema para o Política ao Quadrado, né, focado assim, em segurança pública. E exatamente por ser um tema muito transversal, não tem como a gente falar de segurança pública sem passar pelas nossas mazelas, sem passar pelas nossas origens, pelas nossas características sócio-históricas que acabaram acarretando essa desigualdade abissal em que a gente vive. E hoje em dia, essa desigualdade abissal, ela tem muito o jargão
nós e eles, né? Melhor, nós ou eles. E se no debate de segurança pública essa ideia de nós ou eles, ela for muito utilizada, o resultado é muito ruim, principalmente para aqueles que são o lado mais fraco, né? Que vão ser atacados não só na sua subjetividade, mas com a sua própria vida. Então, eu te desejo muito que você continue nessa sua batalha, né? Para ajudar esse país a trazer uma visão de segurança pública cada vez mais humana e menos opressora. Um beijo, obrigada. Obrigado a todo mundo aí, obrigado à audiência, obrigado Caio, Lívia, tamo juntos, tá? Sempre juntos aí, obrigado. Beleza. Valeu demais, Leonel. Leonel, quero te pedir, a gente sempre pede aos convidados que vêm aqui ao Política ao Quadrado a música da vida, porque a gente tem uma playlist no Spotify só com as músicas do convidado. Então fala a sua música para a gente adicionar na nossa lista lá, por favor. Eu tenho duas músicas. Pode falar. Tenho uma música para mim, que é uma música que ninguém conhece, que eu gosto de rock e tal, que é a música Citizen, da banda Not Lane. É uma banda, muito assim, australiana, é uma banda muito restrita de rock pesado e tal. Tá. Mas, assim, politicamente eu colocaria Construção. Construção. Eu acho que é uma música do Chico Buarque, né? Que é uma música que eu acho que ela diz muito, né? E em todos os sentidos. Nós vamos colocar as duas, então. Colocar as duas. Vamos ver se tem no Spotify a primeira, né? Tem. Mas é isso. Então, ótimo. Muito obrigado, Leonel. É isso, ouvintes. Vocês ouviram agora uma pauta muito interessante, mas muito minoritária, né? Nesse entendimento politicamente. Então, é bom que a gente vá formando uma opinião para a gente eleger mais pessoas que pensam dessa forma, para a gente humanizar essa questão da segurança pública. Eu peço que vocês continuem nos seguindo nas redes sociais, enviem sugestões de pauta, sugestões de convidados, critiquem o programa e também nas nossas plataformas aí de streaming, né, do Spotify e do YouTube, a gente tem cortes e a gente está também no Facebook com o grupo, então siga a gente em todas as redes, a gente está em todas, galera. É isso, um grande abraço! Beijo, gente! Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente, acesse apoia.se/política_2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.